Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Como sempre fazemos no início da nossa reunião, vamos ler uma mensagem do livro Diante de Luz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, intitulado Política Divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que segue. E Emmanuel faz um comentário. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra e nós, para atender os objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus, junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis, embora administrou servindo, elevou os demais, humilhado a si mesmo. Não vestiu o traje de sacerdote, nem a toga de magistrado. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhe diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente dentro da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faz o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendito os que te contrariam o coração, inclinando a passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons da tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do olho. Mantém viva a chama de esperança, onde sopra o frio do desânimo. Levanta os caídos, se amuleta benfeitora dos que se arrastam. Se amuleta benfeitora dos que se arrastam em aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpe de crítica e sem gritos e condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás acaso de decretos humanos para meter a mão à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Então, fiquemos com a reflexão da noite, dos códigos política divina, que é bem diferente da política dos homens. Vou passar a palavra para André fazer a prece e logo após. Senhor Deus, Senhor de amor e de bondade infinita, aqui estamos todos juntos, reunidos, e pedimos a presença do Senhor Jesus para que esteja aqui conosco, derramando esses seus bálsamos, esses frutos benéficos sobre cada um de nós que aqui nos encontramos, quer
desencarnados que encarnados. Pensamos também, Senhor, para iluminar o nosso irmão Milton, que vai usar da palavra hoje, que ele possa ser inspirado pelos nossos amigos espirituais. Amado Mestre, pensamos a Ti que nos ilumine, nos proteja e que assim seja. Convidamos o nosso amigo Milton para a explanação da noite. Abençoe, nos ampare e permaneça conosco hoje e sempre. O tema do qual foi proposto para nós conversarmos, refletirmos um pouquinho na noite de hoje, realmente vem no versículo 22 do capítulo 6 de Lucas, que quando é sobre as bem-aventuranças, né? Quando Cristo quando Cristo falou para os discípulos apóstolos, para as pessoas que estavam ali, né? Bem-aventurados sois vós quando os homens vos injuriarem, vos odiarem, vos perseguirem. Essa frase do Cristo, ela acaba necessitando de nós algumas interpretações. Emmanuel, né, conforme a propósito do trabalho da casa, ele quer tratar o comentário de Emmanuel sobre algumas passagens, né? Emmanuel faz um belo trabalho, tecendo comentários belíssimos em cima de pequenos versículos. Então Emmanuel, ao tratar, né, dessa frase, né, do Cristo, quando Cristo diz: bem-aventurados sois vós quando os homens vos injuriarem, vos perseguirem, né, proscreverem em teu nome. E aí Emmanuel, na mensagem 89, do livro Pão Nosso, é uma mensagem curtinha de apenas 6 parágrafos. Emmanuel vai nos dizer que nós precisamos, de fato, ter um cuidado na interpretação das palavras do Cristo. O que é que o Cristo quis dizer? É claro, a interpretação nossa, estamos há mais de 2000 anos da vinda do Cristo aqui na Terra, e é muito difícil nós chegarmos a entender o que de fato o Cristo quis dizer, né, com algumas palavras. Tem as pessoas que conviveram com o Cristo, é uma coisa, né, estavam ali de frente com o Cristo, escutando suas palavras, suas indicações, suas reflexões. Escutar o Cristo de algumas pessoas que estiveram com ele é outras coisas. Algumas pessoas só conheceram o Cristo através de alguns discípulos, de alguns apóstolos que estiveram com Cristo e perpassaram a palavra de Cristo. E nós estamos conhecendo o Cristo através de uma escritura, através de algumas palavras que foram colocadas ali, que a Emmanuel nos diz que realmente é mínima o que foi colocado ali, diante da grandeza do Cristo que ele fez aqui na Terra. Estou com a garganta meio ruim, então vamos desculpar. Então Emmanuel diz o seguinte: devemos ter uma cautela e um cuidado para a interpretação dessa passagem do Cristo, para que a gente não possa ficar nos bastidores disso. O que é ficar nos bastidores? É tentar entender, de fato, o que é ser perseguido, o que é ser injuriado, o que é ser odiado diante das palavras do Cristo, quando a pessoa segue o Cristo. E a Emmanuel vai nos dizer que são várias as pessoas que foram perseguidas, né, em nome do Cristo, desde os primórdios. Nós vimos isso, né? Inquisição, tantas coisas que houve, né? A perseguição do circo de Roma, que acabou acontecendo diante, né, de alguém que proferia algumas palavras do Cristo, ou se dizia seguidor do Cristo, ou cristão, né, seguia os postulados, as palavras do Cristo. Então, desta forma, as pessoas eram perseguidas. E Joana de Ângeles, ele vai nos dizer que todo aquele que busca o seu interior, que busca crescer, que busca se conhecer, que busca melhorar-se na vida, não melhorar, como eu sempre falo aqui, para mostrar às pessoas que nós melhoramos, mas melhorar para que a gente sofra menos com os impactos da vida. A proposta é essa. Voltando à proposta,
às vezes, quando a gente está dentro do Espiritismo, a gente vem num chamado, muitas vezes, por conta do fenômeno, por conta de algum movimento, por conta de alguma coisa que aconteceu com a gente, por conta de alguma aparição, ou por conta de alguma perda de alguma coisa, e o Espiritismo acaba nos atraindo. E aí a gente precisa perceber que nós somos espíritos imortais, mas estamos encarnados. Se estamos encarnados, o que importa é o que está acontecendo aqui na Terra. Não precisa buscar nada lá fora. Ontem, falando com um colega, ele está falando muito empolgado com relação ao mundo espiritual, com a mediunidade, né, com algumas coisas que ele acabava percebendo, que ele via nos vídeos, via em algum centro que ele participava. Mas tudo isso, na maioria das vezes, acaba apenas nos distraindo. Isso acaba nos distraindo e, na maioria das vezes, tirando o nosso foco. Porque a mediunidade, ela é nada mais, nada menos do que uma parcela de contribuição, é uma caridade que o médium, a pessoa acaba fazendo. É um desprendimento muito maior, porque ele precisa se preparar para fazer algumas comunicações, para se preparar para isso. Então, realmente é muito difícil a pessoa chegar e ter uma idoneidade ali, ter realmente uma vivência. Então é algo que não é de outro mundo. Ele vem para cá para despender algumas horas, alguns momentos ali no centro espírita, algum local onde seja feita essa comunicação, e a partir daí ele precisa ir se melhorando para que ele vá se aprimorando nessa comunicação com o mundo espiritual. Então isso é uma caridade. Não tem nada de extraordinário que acaba acontecendo. Porque a proposta do Espiritismo, mesmo na mediunidade, é fazer com que a gente se conheça e melhore-se. E se melhorando devagarinho. Eu fui dar uma palestra esses dias no Centro Espírita, uma cidade aqui próxima. Era aniversário do Centro Espírita, né? E aí eles me chamaram, eu fui, e aí quando chegou lá, aí a presidente do centro, ela disse assim, fui fazer a prece, né? Nessa cidade já é o segundo centro que eu vou, e o pessoal tem o hábito de levar um palestrante para um local separado para fazer uma oração, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Aí lá, quando terminou a prece dela, ela disse assim, espero que você seja uma estrela de quinta grandeza. Eu disse, minha filha, você errou o nome. Você errou, você trouxe alguém das trevas. Infelizmente. Mas, se quiser que eu faça a palestra, eu faço. Aí ela achou que era brincadeira, não é isso? É verdade? Então a gente espera das outras pessoas, ou a gente acredita que as pessoas sejam, né? Por isso que a gente tem essa falha, né? Nós seguimos muita gente, né? É o palestrante Y, X, é o pastor, sem nenhum demérito, de forma nenhuma. É isso, é aquilo, e a gente pega aquilo como o nosso guia e modelo. E acredita que ali é a gente precisa, né, se apegar naquele modelo. Seu guia e modelo é Cristo, é Jesus, que propagou, que deixou, que sofreu realmente tudo que ele falou, tudo que ele propagou, ele viveu, ele exemplificou. Então nós precisamos realmente pegar isso. E quando a gente se propõe a segui-lo de fato, aí quando o Joana de Anjos nos coloca que de fato haverá perseguições. Haverá ou deste mundo ou de outro mundo, do além, dos espíritos, pode ser que tenha, mas nós precisamos saber disso. O Espiritismo ele vem para esclarecer o que é o mundo espiritual, como se dá essa comunicação, como se dá as obsessões, isso, aquilo, outro. Então, o importante da gente estudar o Espiritismo, estudar a mediunidade, estudar como todos esses âmbitos da ciência, filosofia, da religião do Espiritismo, é para que a gente tenha conhecimento, mas não para estar lá. Porque, assim, em alguns casos, pequenos casos, alguns, por exemplo, de pessoas que não entendem a proposta do Espiritismo, porque já viver conectada. Então, vocês já viram as pessoas que nem andam direito. Fala bem, né? Então aquilo parece que ela está no mundo espiritual. Não, acorde para a vida, né? A vida ela se dá na interação com as outras pessoas, interação com a vida. Né? Eu estava falando com um colega de um episódio que aconteceu recente, né? Vocês, acho que todo mundo ficou sabendo.
Eu respeito todas as religiões, mas eu não acredito que a pessoa vá crescer, vai evoluir enclausurado. Eu acho que enclausurado é muito fácil você ser santo. Há muitos anos atrás, eu participava da reunião da juventude do Bezerra de Menezes, né, na quadra 3, as rendeiras hoje, e ali era um momento, o domingo era um momento, era o melhor momento da semana, era o domingo, quem se encontrava, de vez em quando o pessoal cozinhava, de vez em quando, tal. Certo dia, passando meses e meses assim, eu disse, poxa, Soares, por que tu compra a casa aqui? O vizinho, uma casa vizinha, e todo mundo tem que morar aqui. A gente mora aqui, ninguém precisa mais trabalhar, né? Porque o trabalho é chato, né? Compra aqui, não precisa estar lidando, então viver aqui, porque aqui é ótimo. Né? Mas aí veio a resposta, né? Então, a vida não se dá aqui. A interação se dá lá fora. Às vezes nem aqui a gente vê frente, nem aqui a gente suporta um ao outro, mas lá fora, nessa interação, é que acaba se dando, de fato, um aprendizado. O aprendizado vem das interações. Então, se a gente, eu estava falando hoje com um colega, que ele detesta a reunião de empresa. Não sei se vocês já perceberam isso. Reunião de empresas e reunião de alguma coisa assim, ele detesta isso, né? Ele acha que essas reuniões acabam sugando as energias dele. De fato, não é fácil. Né? Depende muito da matéria-prima que cada um de nós tem para poder lidar com as situações. Que você já viveu, que você já experimentou, que você já experienciou, aquilo gera em você uma matéria-prima, uma substância, né? Vamos falar assim, entre aspas, de experiência, e a partir daí você vai lidar com as situações. Né? Se você já sofreu pressão em algum lugar, né? Esse colega, por exemplo, ele participa de reuniões. Se tem alguém que já participou de 1000 reuniões, ele vai ter mais experiência do que esse outro que está começando agora. Claro, são assim os acontecimentos da vida. A gente vai interagindo de acordo com o que a gente já tem de matéria-prima. E esse colega estava me contando que ele detesta reuniões. Porque as reuniões são muito constrangedoras, muitas vezes, é muita pressão, porque ele não alcança o resultado, ele é um vendedor, então acaba não alcançando. E a gente conversava. Se a gente sair desse movimento de fisicalidade, de corpo, de matéria, de nos entendermos enquanto espírito, entendendo que aquilo é uma lição. Assim como a gente vai para um colégio, para uma faculdade, e recebe ali um problema para a gente resolver, a raiz quadrada disso, a derivada disso, a regressão disso, é uma prova de matemática um pouquinho complexa, aquilo vai sugar a gente, né? Aquilo vai dar um esforço maior para a gente fazer a prova, são 10 questões, então a gente está ali, depois de 1 hora, 2 horas de prova, a gente está ali um pouco esgotado, mas a gente entregou a prova. Se a gente tratar a vida dessa forma, tudo que nos acontece, tudo que aparece para a gente, seja alguém que venha e diz que a gente é feio, seja alguém que nos tranca no trânsito, seja um problema aqui, um problema ali, se tudo isso que acontecer, nós tentarmos nos desvencilhar um pouco do nosso corpo, porque a gente sofre, porque a gente lida com os problemas com o corpo. A gente pensa que é o corpo. Se a gente se desvencilhar e dizer assim, não, eu sou um espírito imortal. Todos nós sabemos disso. Eu acho que todos vocês também, não sei se vocês sabem, mas nós temos um corpo, né? Nós somos um espírito, então a partir daí eu vou lidar com os problemas. E aí ele começou a pensar dessa forma. Teve uma reunião há pouco tempo, hoje ele estava me comentando, e na reunião começaram a cobrar isso, aquilo, e ele pensando, eu sou um espírito. Ele não disse, porque se dissesse, ele seria mentido, né? Se ele dissesse ali, o pessoal dizia ali, você endoidou, né? Não pode. Então ele pensou, eu sou um espírito. Isso aqui vai durar 1 hora, essa reunião. Tem todo mês, não tem problema. Mas isso aqui eu tenho que tirar o melhor desse aprendizado para que eu possa utilizar o que é que está me incomodando isso. Então a vida, ela nos fornece testes, provas a todo instante. E a gente aprende com os incômodos que esses testes aparecem em nós. A gente só aprende com os incômodos que aparecem em nós, que surgem em nós. Na alegria ninguém cresce. A alegria é só para distrair. Mas quando vem um incômodozinho, é aí a oportunidade da gente aprender.
Incômodos todos nós temos. Se ninguém tem, porque não está prestando atenção. Mas todos nós temos incômodos. Alguma coisa está nos incomodando e a partir daí a gente começar a observar para ver se a gente consegue, de fato, interagir com a vida sofrendo menos. Não sendo uma estrela de quinta grandeza, para que os outros vejam, mas seja a estrela de quinta grandeza para você. Mas na maioria das vezes a gente nem acredita na gente mesmo, né? Mas a gente diz, não, eu sou tão ruim, eu não presto. E a gente gosta de dizer isso, né? Eu realmente não presto, eu sou um espírito muito atratado. A gente sabe que a gente está muito longe da perfeição, com certeza absoluta, mas nós temos como obrigação olhar para os pequenos passos que a gente vai dando. Emmanuel, nessa mensagem, no 89 do livro Pão Nosso, ele vai nos dizer que são raras as pessoas que conseguem enxergar esse movimento de aperfeiçoamento, de melhora, de avanço, de ascensão que a gente faz. E a gente, ainda misturado, né, com o mundo, acreditando que é um corpo, a gente acaba menosprezando a figura do Cristo, louvando Ele nas igrejas e menosprezando Ele nas ruas, na interação com a vida. Note que a gente menospreza Ele na interação com a vida e na igreja. Isso me espanta muito. Isso, eu falo de mim, mas às vezes eu passo nos domingos, tudo cheio, né? Às vezes os centros tudo lotados, as igrejas tudo cheias, e pessoas ainda precisando de ajuda, né? As pessoas, não falo nem as pessoas de rua, eu falo pessoas que às vezes nos procuram precisando de alguma coisa, um ouvido acolhedor, uma ajuda disso, uma ajuda daquilo. Mesmo aquele que vem nos injuriar, ele está precisando de uma compreensão. Não é que talvez ele não queira ajuda, mas ele precisa de uma compreensão de nós mesmos. Eu preciso compreender aquela pessoa, para que isso não reverbere de forma negativa em nós. Porque quando eu aceito isso de forma negativa, isso impacta não só no meu corpo físico, mas na minha mente e no meu caminhar. Se alguém vem e diz, tu não presta, tu já fez isso, aquilo outro, é aquele cisco, né, que a gente vê no olho do irmão, conforme o versículo bíblico, esquecemos a trave que está no nosso. Né? Quando Cristo disse isso, para mim, a interpretação que eu faço disso é, um cisco é quando eu enxergo um ponto de uma pessoa e eu rotulo. Eu enxerguei um ponto de uma pessoa, um ponto, um pecado, um erro, uma má comunicação que acabou acontecendo, então eu enxergo e esqueço a trave que está no meio. O que é a trave? Uma trajetória, uma vida, um longo percurso, uma trave. Então eu esqueço da minha trajetória e eu olho só um cisco no olho do irmão. Isso está fazendo com que a gente se misture com a fisicalidade, com o nosso corpo, com a matéria. E a proposta nossa é o que foi lido no livro Vinha de Luz, né, agora há pouco, últimas palavras, últimas frases. Transformar, montar, implementar esse reino de Deus dentro de nós. Montar esse reino de Deus dentro de nós é a nos aceitar do jeito que nós somos, consequentemente aceitar o outro do jeito que ele é. Porque cada um de nós só dá o que tem. Ninguém dá mais do que não tem. Então nós temos que respeitar isso. O Cristo respeitava. Imagina o Cristo ensinando. Imagina o Cristo que estava ali. O Espírito puro. Um Espírito que já alcançou, né, uma condição infinita, que talvez a nossa condição agora não alcança mentalmente, né, onde ele esteja. Né, a gente não tem essa noção. A gente não consegue definir. Né, diante, né, da sua grandeza. E ele ter não só a humildade, mas a sabedoria de entender que cada um só dá o que tem. Então ele falava em parábolas, alguém ia falar com ele, isso aqui, se eu falar de animais, ele vai entender. Quando falar de animais, se eu falar de filho, ela tem filho, então eu vou falar de filho para isso aqui, filho próprio. Então ele dava ali as suas palavras, não eram palavras em vão, ele ia
O que é que ele pode aprender com aquilo? Como é que eu posso ensinar? E muitas vezes a gente não respeita o modo como as pessoas vivem, o modo como as pessoas agem. Precisamos respeitar, aceitar a outra história, mas o respeito pela condição a qual ele está. Comungar com isso é outra história. Mas entender que cada um de nós estamos num processo de ascensão. E se a gente não se voltar para a gente, para a condição do nosso eu interior, que é nosso espírito, que é o espírito, né? Não o nosso espírito, que é o espírito, a gente vai ter uma grande dificuldade de entender tudo que se passa na vida. A gente vai se revoltar, a gente vai julgar as pessoas, a gente vai ser incompreensível. É por isso que muitas vezes nós estamos num momento de pandemia, de ansiedade e depressão. O mundo está passando por esse momento. Não é de mal ter isso. Isso é um sinal. Isso é um sinal. E muitas vezes, como diz Emmanuel, a dor, sem a dor não teríamos avisos edificantes. O livro Contos e Paz. Sem a dor não teríamos avisos edificantes. Então precisa vir alguma coisa para que haja um aviso. Isso é um aviso para que eu possa mudar a minha caminhada mental. Posso mudar a minha postura, pensar um pouco mais. Puxa, será que eu estou agindo de forma correta? Será que é assim? Não pelo outro, mas por nós mesmos. Porque às vezes a gente quer mudar para que os outros vejam que nós mudamos. Às vezes a gente quer mudar para que o outro enxergue, veja que eu mudei isso. Não precisa disso. A gente não tem controle, não tem gerência sobre o que o outro pensa da gente. De forma nenhuma. O que o outro vai julgar, não tem gerência sobre isso. Mas nós temos a obrigação de olhar para dentro da gente, enxergar o que é que está nos incomodando, né, que a gente acaba muitas vezes apontando. Emmanuel diz isso, quando ele comenta sobre orar e vigiar. Vigiar, segundo ele, não é apontar o dedo para o outro, né, olhando o que o outro fez, isso ou aquilo. Vigiar, quando Cristo nos conclamou, nos convidou para fazer isso, é olhar para dentro da gente e tentar o quanto antes substituir o mal pelo bem do nosso interior, o silêncio do nosso interior. Essa é a proposta. A proposta é nós sermos pessoas melhores para a gente mesmo. Quando nós conseguimos isso, as pessoas vão conseguir viver melhor. Talvez as pessoas vão notarem, não faz importância se não notarem, às vezes vão notarem. Isso não é um propósito. Isso não é uma meta nossa. A meta nossa é ser impactado menos com os acontecimentos da vida. E a gente não é que a gente não vai ficar triste, não vai ficar alegre, não vai ficar isso ou aquilo ou outro. Não, claro. Nós somos, como diz Hamed, livradores da alma, nós somos também natureza. Nós possuímos as estações da primavera, verão, outono e inverno. Alegria. Então tem um momento que a gente está muito inverno, tem um momento que está muito triste. Okay? A tristeza é um convite à reflexão. A tristeza é um convite à reflexão. Agora, até atualmente, as pessoas não deixam a gente ficar triste, né? Se estiver ali triste, as pessoas, vamos lá, né? Levanta, dá um sorriso. Você não tem nenhum direito de ficar triste, né? Tristeza é um convite para a reflexão. As pessoas acabam confundindo muitas vezes, com a reflexão sobre a vida. Nós já temos, hoje eu estava falando com o Scott, ontem eu falei muito, né? Está anotando, né? Mas hoje eu falando com um colega, não foi ontem. Duas mocinhas estavam trabalhando lá na empresa, né? E aí elas estavam dizendo que tudo bem, ela está tudo bem. Aí ela disse assim, só falta dinheiro, né? Aí eu disse assim, nós já temos as condições necessárias para vivermos, né? Nós já temos as condições necessárias para viver. E eu falando isso para ela. Difícil convencimento, né? Nós já temos as condições necessárias porque a gente deseja outras coisas, né? A gente deseja o que é bom, o que é o nosso objetivo, o que é isso, a gente não tem. Pode olhar, né? O que é bom é não. Para você ser feliz, se perguntar para você ser feliz. Se perguntar o que falta, a pergunta já induz, né? Mas para você ser feliz, né? O que é que há para você ser feliz? A gente vai traçar coisas, talvez 100% são coisas que a gente não tem.
talvez 100% do que a gente escrever, são coisas que a gente não tem. Então veja a nossa dificuldade e olhar para o nosso crescimento, e olhar para o nosso redor, para a atmosfera que a gente criou, para a atmosfera que a gente está habitando, veja a dificuldade. Então ela disse, não, eu estou falando, falta um cartão de crédito para eu gastar, falta isso, eu também queria. Mas note que a gente tem essa dificuldade, né? Grande dificuldade de olhar e dizer, para ser feliz, eu preciso olhar mais para a minha família. Eu preciso aprender mais com fulano, que é uma pessoa muito difícil. Eu preciso aprender mais com ciclano. As meninas, eu tenho 2 filhas pequenas, né? Uma de 11, uma de 9, e um bebezinho de 1 ano vai fazer 2. Né? Então esse ano um faz 2, outro faz 10, outro faz 12. A pessoa decora a idade. Né? Essa semana eu voltei no colégio porque um esqueceu a garrafinha, e o nome eu lembrava, o nome completo. Né? Aí ela perguntou qual a série. Aí eu disse, rapaz. Aí 2 mães que estavam lá ficaram espantadas, né? Mas não tem obrigação, né? Veja aí no computador, né? Minha mente está meio vaga, eu disse, né? Eu não sabia mesmo. Então eu fui lá. Aí eu criei um hábito de tudo que elas faziam ali e tal. Aí eu sempre falo com minha esposa, mamãe, né? Mamãe, que ela chama mamãe, né? Aí eu, fulano bateu, não sei o que, bateu na outra. Mamãe, pegou, então. Aí eu brincava com isso no passado, mas que acabei criando um hábito de reclamar delas. Aí qualquer coisa, olha, como tá assim, assim. Aí depois, e minha esposa não, ela veio realmente de outro planeta, né? Eu acho que foi um planeta mais elevado, né? Porque para estar comigo tem que ser, né? Não é para aguentar, né? E ela tem uma paciência, 3 filhos, dá de mamar um, o outro chora, grita e ela está ali, e cuida aqui, cuida acolá, um chora que se perder, e ela fica cantando, dando mingau para um. Não, eu não consigo. Minha meta é essa. Né? Aí eu comecei a me espelhar nela, né? Eu não disse a ela, não, para ela não ficar toda, né, achando. Mas aí, que eu que dou palestra espírita, ela não. Ela está diferente, né? Chamaram um dia aqui. Tem que chamar um dia aqui. Aí eu peguei e disse, puxa, caramba, eu tenho que aprender isso aí. Né? Eu tenho que ter essa paciência. Que coisa, né? Aí comecei a treinar. Aí de vez em quando eu ainda. Né? Aí quando eu vou falar do fulano que tá. Meu amor, checar, né? Forçosamente, né? Mas estou treinando. Mas é um hábito que a gente cria, é um comportamento que a gente acaba criando. Né? Começa a reclamar de uma coisa, vira reclamando. Aí começa a chatear com alguma coisa, a gente chateia. Por quê? Porque nós estamos presos em um corpo, isso é fato, e à medida que a gente vai criando as sinapses, as trilhas cerebrais, isso gera um condicionamento. E esse condicionamento fica meio difícil de quebrar depois de um tempo. Então precisa mudar alguns hábitos. Precisamos começar a ter consciência daquilo que não está bem, realmente. Não está bem isso, precisa mudar. E aí não é de uma hora para outra, não é de algo para o vinho, é mais difícil. Por isso que Emmanuel, nessa mensagem do livro conosco, ele disse que são raras as pessoas que conseguem alcançar, né, essa ligação com Cristo. Porque, como João de Deus diz, né, toda vez que a gente se propõe a fazer uma mudança, fazer aquilo, tem essas interferências. João de Deus diz que a gente vira alvo. Nós viramos alvo. Seja de espíritos, sejam de pessoas. Né? Não, mas você está estranho, né? Até pessoas, né? Próximo da gente. Você está estranho, você está indo muito no centro, né? Você isso, você aquilo. Então, precisa ter um cuidado quanto a isso. Né? Essa perseguição é quando, de fato, algumas pessoas, eu acho que não é o caso, né, nosso, de se comparar com aquelas pessoas, os primeiros cristãos, né, que realmente estavam ali no círculo de Roma e proferiam ali, não negavam realmente o Cristo. Essa cena, né, cena real, esse fato que ocorreu, nós deveríamos pegar como base para a gente, nesse propósito nosso de melhora, e entender, não que vai acontecer essas perseguições, essas coisas nesse sentido, mas muitas vezes essas perseguições vêm de nós mesmos.
pela dificuldade que a gente põe a gente mesmo diante da melhora que está à frente. A gente tenta melhorar um comportamento, a gente tenta melhorar isso ou aquilo, e isso acaba impactando. A gente não imagina o centro espírita, eu vou no centro espírita toda quarta, às 20 horas eu vou no chegar, e de repente chegou alguém aqui, não sei se já aconteceu com você, né? Sempre acontece alguma coisa e eu não vou, né? Sempre aparece uma coisinha e eu não vou. Isso são, vamos falar entre as perseguições, isso são situações que acabam acontecendo normalmente. Não é que tenha uma gangue espiritual que vai lá, elegeu Milton para auxiliar e afastar. Não é isso. É uma condição nossa, na maioria das vezes é uma imposição nossa diante de comportamentos anteriores que a gente tinha. A gente não gostava de ir, a gente não ia, então a partir do momento que a gente começa a ir, começa a mudar tudo isso, aí as coisas começam a ampliar, as coisas começam a mudar. Eu sempre falo isso, nessa mensagem inclusive, né? Nos conclamando, nos convidando para que a gente realmente faça essa reflexão interior. Diante dessa reflexão interior, a gente não titubeie, não crie dúvidas interiores, não deixe que esses nossos comportamentos do passado, ou algumas inclinações ou mais inclinações que a gente tenha, atrapalhem o nosso processo, o nosso progresso, a nossa ascensão, porque isso é a proposta da vida. A proposta da vida é nós sairmos dessa condição, né, desse corpo que nós estamos, melhores do que a gente chegou. Essa é a proposta. Não tem outra proposta. E para isso nós precisamos aprender. E só aprende através dos obstáculos. Sem obstáculos, ninguém adquire experiência. Segunda lei. Sem obstáculos, ninguém adquire experiência. Então precisamos, Emmanuel nos diz isso. A mensagem número 30, chamada Dores e Estímulos, desse livro Encontro de Paz. Sem obstáculo, ninguém adquire experiência. Então nós só iremos aprender com os obstáculos da vida. Felizmente ou infelizmente, mas teremos algumas dificuldades. E quando Emmanuel nos conclama para que a gente se volte para o outro, isso tem um propósito. Na maioria das vezes, quando Emmanuel fala isso, né, se voltar, o Cristo também diz isso, né? Em várias passagens, que a gente se volta para o outro. É porque no outro a gente sempre tem um espelho de nós mesmos. Quando a gente se inclina para ajudar o outro, a gente está sempre aprendendo. Não é que a gente vai criar um crédito que a gente deu sopa na rua, porque a gente acabou participando da mediúnica ou dando palestra, 30 anos dando palestra. Então, eu vou criar uma credencial aqui, não, nada disso. A vinda no centro é uma oportunidade do trabalho. E o que nós aprendemos com isso é o pagamento. O pagamento do trabalho, de caridade, dessas interações, é o que nós aprendemos com isso. A proposta da vida é essa, não tem outra. Mas não teremos um crédito. Eu consegui, são 30 anos de palestra, 200 mil palestras aqui. Quantos espíritos superiores vão me receber quando eu desencarnar? Depende da sua condição mental. Depende do que você aprendeu enquanto você proferia essas palavras. Sua esposa nunca deu palestra, ela é mais avançada que você, mas ó. E nos livros espíritas é assim, né? As mulheres são mais provavelmente que os homens, né? Eu acho que deve estar chegando aí a gente deve fazer aí um pleito, né? Junto a Divaldo, junto a esses filhos aí. Está errado, né? Bota um homenzinho aí para pelo menos melhorar alguma coisinha. Mas sempre as mulheres, elas são, pode olhar no livro, né? Alcione, né? Pegar o violento, né? Até hoje, né? Reverbera da vida de irmã. Até hoje. Então isso acontece, né? Sempre vamos ter algumas referências. Essas pessoas vêm para que a gente tenha referências, né? E nós precisamos, o quanto antes, né? Emmanuel deixa isso bem claro, a proposta é se fazer presente na vida, presente na vida. Estamos encarnados, né? Como eu falei anteriormente, às vezes a gente quer ser o espiritual, né? Não, o espiritual quando é desencarnar. A gente precisa agora cuidar
que está acontecendo hoje. Tem gente que está tão espiritualizada, está só esperando a desencarnação, que vai ser daqui a 30, 40 anos. Não sei se vocês já perceberam isso. Tem pessoas que estão tão espiritualizadas que estão esperando uma desencarnação. Não, filho, é hoje. Qual o propósito de você estar encarnado? Por brincadeira? Para tirar foto com o morto? Não. Você está encarnado para interagir com as coisas. Não fuja dos problemas. Quanto mais nós fugimos dos problemas, mais distantes nós ficamos da solução. Nós precisamos agir, precisamos pensar, ser conscientes o que é que está me rodeando, o que é que está me incomodando aqui. Eu já sou feliz ou não sou feliz? Aí, o que é que falta? Né? Deve faltar algumas coisinhas, né? Tudo bem, uma coisa pouca, né? Se for muito, mas pelo menos nós já temos alguma coisa, né? Dizem que quanto mais inquieta está a população, quanto mais insatisfeita está a população, maior cresce a loteria. Não sei se vocês já viram esses estudos. Né? As loterias, elas crescem, né? Acumulam, ficam milhões e milhões, e quanto mais insatisfeita está a população. Isso é estudo, né? Se não me engano, é dos Estados Unidos. E realmente, né? As pessoas sempre buscando algo melhor, né? Sempre buscando. Eu jogo de vez em quando, não é direto não, mas né? Se aparecer alguma coisa, né? De repente mudar meu caminho, não tem problema. Mas realmente nós temos essa dificuldade. Não tem nada de mal nós buscarmos algo que possa gerar uma condição, um conforto maior, se vai atrapalhar ou não, nós precisamos pensar. Mas nós precisamos, o quanto antes, olhar para dentro da gente e ver os nossos avanços. A Nanda nos convida a isso. E a felicidade, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ela não está ligada a pessoas, está ligada a coisas materiais. Ela está ligada a algum sentido interior, em algo que desperta em nós. Tem um bilionário, alguns anos atrás, saiu essa entrevista com um bilionário nigeriano. Esqueci o nome dele, mas alguns anos atrás, acho que 5, 6 anos atrás. O homem mais rico da Nigéria. Ele já foi dono de mais de 95% dos postos de petróleo, ali, já é bilionário ele. Então, uma vez questionaram ele, se ele é feliz, você é feliz? Ele analisou, pensou, disse que teve alguns momentos, né, de felicidade ou de euforia. Soube distinguir que a euforia, você tem recebe uma notícia, alguma coisa e dá aquela euforia, aquele acesso de alegria em você, mas logo dá aquele pico, logo volta para o normal. E ele começou a pensar, e disse, certa feita eu comprei um grupo de empresas, foi bilhões de dólares. Aí eu senti um pouco de alegria, mas eu vi que logo passou. Pois centenas de milhares de trabalhadores, ele comprou uma empresa, tem centenas de milhares de trabalhadores, um pool de empresas, comprou algumas terras, casas, isso, aquilo outro, ele é bilionário. Então, diante de tantas coisas que ele conseguiu, ele começou a analisar, diante dessa pergunta que foi feita, né, para ele, né, de pronto, assim, de surpresa, e aí ele não conseguiu chegar. E a repente ele disse, certa feita, um amigo me pediu que eu fizesse uma doação de 200 cadeiras de roda. E aí eu comprei 200 cadeiras de roda, um tronco que ele tinha lá, comprou 200 cadeiras de roda. Só que um amigo, era um grande amigo dele, e aí ele não negou, ele realmente comprou. E o amigo disse, não, mas eu queria que você fosse comigo entregar as cadeiras de roda. São para crianças que não podem andar, e elas não têm. Nigéria, ali naqueles países ali, as condições são bem precárias, né? Nos países ali as condições são difíceis. E aí ele titubeou um pouco em dar a resposta, mas aceitou porque o amigo era muito próximo. Chegou lá, todo mundo esperando, mais de 200 crianças, e aí disse, vamos comigo entregar? Entregou, pegava a criança, colocava ali, e aí ele se sentiu feliz quando ele viu a alegria das crianças correndo para cima, para baixo. Começou a não entender por que aquela alegria, aquela felicidade, ele que tinha de tudo, era para ser um homem feliz. Aquela criança não tinha nada. Crianças que foram ali para receber as cadeiras de roda, mas ficavam correndo, né, nas cadeiras, brincando, gritando.
E aí ele não entendeu bem, mas ficou ali um pouco satisfeito com a doação que ele tinha feito. Próximo de ir embora, alguém segurou as pernas dele, deu um abraço nas pernas dele, era uma criança que recebeu a cadeira. Eu sei de agora. Desde quando caiu o cisco. Então uma das crianças segurou. Desculpa. Uma das crianças segurou firme as pernas dele. E aí ele perguntou para a criança: eu posso fazer mais alguma coisa por você? Falta alguma coisa mais? Posso fazer mais alguma coisa? E a criança disse: não, eu vi o senhor de longe, então eu vim rapidinho, segurei nas suas pernas, para eu olhar de perto o seu rosto, e quando chegar lá no céu, eu ir lá e agradecer a você de novo. Uma história verídica, né? Mas que aquela frase daquela criança, para ele, impactou de forma positiva, ele como negativa, ele não sabe. Mas ele disse que aquela felicidade que teve, quando viu o olhar, quando viu a frase e começou a pensar, gerou um sentido para a vida dele. Ele não pensava na vida após a morte. A criança disse que ele ia encontrar ele no céu, iria agradecer novamente. Ele não pensava, mas não sabe. Começou a pensar algo diferente. Poxa, se existe algo, existe um propósito, existe um sentido. As coisas materiais são apenas ferramentas que têm o propósito da gente fazer o melhor. Eu sempre dou esse exemplo, é como se fosse um Lego, aqueles brinquedos que a gente encaixa. Então todos nós, quando viemos para a vida, recebemos Legos. Alguém recebeu 1 milhão de Legos? Outro recebeu 30, 40, mas todos os dias nós recebemos Legos. O que a gente monta com aqueles Legos é o que a gente leva. O que a gente monta com ele é o que a gente leva. Esse aprendizado. Então não importa se a gente tem muito, se a gente tem pouco, se a gente tem um carro, se a gente tem uma bicicleta, se a gente não tem nada. O que importa é o que a gente está fazendo com o que está chegando para a gente. O que está chegando para a gente, como é que eu estou interagindo? Será que eu estou tirando o melhor daquilo que está chegando para a gente? Talvez alguém que esteja na opulência não está tirando o melhor, mas está tendo uma condição que talvez seja muito mais difícil do que da maioria das pessoas, talvez seja muito mais difícil, mas tudo isso são ferramentas, porque a gente acaba não levando nada. A gente não leva nada, a gente só leva a experiência. Tudo isso a gente já sabe, não sei se vocês sabiam, né? Não sei se vocês sabiam, mas tem um ditado popular que lá fora o pessoal fala que caixão não tem gaveta, né? Justamente isso. Então a gente não leva essas coisas. O que a gente leva é nosso aprendizado, sentimentos, emoções. Por isso que a gente vê vários livros de Chico Xavier, através de André Luiz, na vida do mundo espiritual, trazendo pessoas com raiva, pessoas em busca das suas posses que tinham aqui, pessoas querendo fazer vingança, querendo fazer isso, fazer aquilo. Com certeza tem. E atualmente, segundo Divaldo Franco, existe realmente diversos falanges de espíritos trabalhando para o mal, de fato. Falanges de espírito para denegrir a imagem do Cristo, do cristianismo, com certeza. É uma mensagem belíssima, que não pede nada em troca. É uma mensagem que faz com que a gente reflita sobre a vida. É uma mensagem que nos coloca, nos consola, nos ampara, nos esclarece. Que mal isso tem? E por que incomoda tanto as pessoas? Por que se incomoda tanto? Se nos incomoda, é uma luzinha, a gente precisa olhar para ela. Mas as pessoas acabam tratando isso de forma vulgar ou de forma rasteira, superficial, de modo vingança. A gente vive muito desse impulso. A gente deixa com que o que a gente já criou, não só de vidas passadas, mas dessa vida também, agir. Então acontece alguma coisa, a gente reage. A gente não age, a gente reage. E talvez, na maioria das vezes, quando a gente lida com as pessoas, a gente só está reagindo. A gente não está agindo. A gente não está pensando, a gente não está sendo consciente, a
a gente não está sendo presentes. Tantas pessoas precisando de um consolo, precisando de um amparo, precisando de várias coisas. É claro que o consolo tem uma frase, eu ouvi há pouco tempo, que a pessoa dizia: eu não vim aqui para consolá-los, eu vim aqui para despertá-los. Não faz sentido. O consolo, de vez ou outra, a gente precisa, mas nem todo o tempo vai ter alguém nos carregando no colo. A gente gostaria. Quem não gostaria? Ter alguém que nos carregasse nos colos, né? Que nos abraçasse, né? Que realmente nos livrasse do mal, livrasse da dor, livrasse disso, daquilo outro. É claro que a gente pede a intercessão divina, né? Que nos livre daquilo que não seja interessante para a gente, mas eu até parei de fazer nesse sentido, né? Me livre do mal, mas depois eu fiquei pensando, né? O que é mal, né? Do mal, né? Daquilo que não seja necessário para o meu crescimento. Porque se vier, agora a gente diz, todos nós aqui já passamos por diversas situações difíceis. Foi um mal? Foi, né? Nomeia como um mal. Mas não sei se foi necessário ou não, né? Se aconteceu, talvez foi necessário, porque não é porque a gente deve alguma coisa, isso, aquilo, outro. É porque o aprendizado ele só vem por um obstáculo, né? Emmanuel diz isso, né? Não digas que toda problemática do sofrimento está ligada a um erro do passado. Emmanuel diz isso. Não digas que toda problemática do sofrimento está ligada, está vinculado a algum erro do passado. Por quê? Porque no mecanismo da Terra, nós estamos matriculados no mundo de provas e expiações. Não estamos matriculados no mundo paraíso. Era bom, né? Se o mundo fosse paraíso e tivesse algum obstáculo, aí estava errado. Não. O Senhor disse que eu ia encarnar no mundo paraíso. Então, não, está aqui, provas e expiações. Provas e expiações, entrou no mundo de provas e expiações, se prepare, né? Tem situações difíceis, situações que a gente precisa, e às vezes a gente diz, não, uma situação difícil é aquelas coisas grandonas. Não, eu vou fazer coisa pequena, né? Essa minha interação, por exemplo, com minhas filhas é uma situação difícil, que eu não consegui mudar por completo. Então, uma prova, são testes. As crianças correndo uma coisa ou outra, isso, aquilo, outro. Né? Esse dia eu acordei e disse assim, não, hoje fiz uma meditação essa meia hora, as crianças correndo e eu rindo. A outra correu e quebrou lá um negócio, aí fui tomar café, né? Todo mundo disse, o senhor está estranho. Olha, já a criança falou, um momento, né? O senhor está estranho, não é assim, né? Como se dissesse, né? Eu disse, não, minha filha, é assim, porque nós somos espíritos. Eu disse para ela, nós somos espíritos. E ela fez, tá certo. Aí correu para lá, não durou 10 minutos isso, né? Depois eu disse, mamãe. Ainda fui reclamar. Mas isso é uma prova? Eu disse, não, mas eu não tenho prova na vida. Eu não tenho teste. Não. Isso é uma prova. Que a prova maior nossa é controlar as nossas ações. Controlar para que a gente seja consciente e presente, tendo a nossa consciência de espírito. Talvez o desafio maior é nós termos essa consciência de espírito. Uma vez que a gente adquirir essa consciência, não é só saber que é um espírito, é saber que é um espírito imortal e saber da nossa trajetória na vida. Fomos criados simples e ignorantes, e o processo da vida, ela se dá com os obstáculos, e nós chegaremos à perfeição, quer queira, quer não. Uma vez que a gente entenda isso, fica mais fácil. Tentar modificar, não tenta aqui, cai aqui, cai lá, levanta, vamos de novo, né? Até hoje eu estou tentando com as crianças, né? Hoje eu cheguei, né, já dei um sorrisão, mas foi rápido que eu saí. Mas quando eu chegar agora, eu vou lembrar dessa palestra aqui, né? Já vou. Mas esses pequenos testes, no trabalho, né? Lidar com as pessoas, na rua, né? Então essas coisas assim, vai nos ajudando e vai nos aprimorando, para que a gente se impacte menos e não se espante com nenhum acontecimento da vida. Dessa forma, o sofrimento vai ser ameno, e vai ser mais leve, que aí a gente vai ter realmente esse sentido de presença. Mas a gente sempre está em outro mundo, né? A gente sempre está distante, né? A gente sempre está fora, a gente sempre está em outro local. Então a gente dificilmente está tomando uma decisão. Tanto que às vezes a gente pode até não estar numa palestra, mas a gente está pensando aqui em casa,
que eu quero fazer amanhã. A gente vai dormir já pensando no que vai fazer amanhã, né? O que eu vou fazer amanhã? Aí está no trabalho, já espera, dá 6 horas, a gente quer que eu vou fazer em casa. Então a gente nunca está presente, né? Experimentar essa sensação de presença, porque a vida não é feita de momentos, ela é feita de milésimos de segundos. Ela é feita a cada segundo, e esses segundos que vai se passando, eles são preciosos, porque no fim eles não voltam, não é uma poupança. Eu vou só viver de momentos, e esses momentos que eu não viver, no final eu vou pedir de volta. Não tem isso, né? Isso acaba não acontecendo. Então o chamado de Anã é para que a gente tenha consciência de fato do que seja isso. Essas perseguições, essas injúrias que acabam vindo de dentro da gente mesmo. Porque, como a Emmanuel fala, são raras aquelas pessoas que abraçam essa causa. Eu, certa feita, mandei uma informação no caminho, né, desabafando diante de alguma coisa, e aí o pessoal da Nação do Caminho me devolveu o e-mail, né, dizendo que foi uma resposta de Divaldo Franco, né, e Divaldo dizia na mensagem, no e-mail, né, que eu recebi, dizia assim: vamos orar por todas aquelas pessoas que não aguentaram o peso da cruz. Vamos orar por todas aquelas pessoas que não aguentaram o peso da cruz. Cada um de nós temos uma cruz, maior, grande, pequena. Será que a gente está aguentando esse peso? Esse peso dessa proposta é ter o nosso guia, o modelo Jesus, e saber que nós iremos chegar à perfeição. A partir daí, nós perseverarmos. Não desistir de nós mesmos. Porque quando a gente desiste, a gente desiste da gente. Porque nós estamos fadados, João Guilherme diz isso, no livro Autodescobrimento, uma busca interior. A fatalidade da vida é a perfeição. Como alcançar é a proposta da vida. Então, a fatalidade da vida é a perfeição. Iremos chegar, talvez daqui a alguns bilhões de anos, mas estamos hoje aqui, nesse momento. E esse momento é crucial, é importantíssimo para que a gente possa dar o próximo passo. Gratidão. Pegar um pouco de energia aqui. Queremos agradecer a Milton pela excelente explanação, né? Que possamos levar essas reflexões conosco. Pedimos para ele levar um abraço para o Bezerra, né? E que volte sempre para nos trazer a alegria desses momentos. Vou convidar a André para fazer a prece final, e a seguir vai ter os passos individuais, né? Quem estiver necessitando de receber os passos, fique em seus lugares, que vão ser chamados para isso. Senhor Jesus, neste chamado querido, queremos, Senhor, mais uma vez nos agradecer por esse banquete, por esse momento de luz, pela inspiração do nosso mundo, por essas palavras que foram faladas, que tocou nossa mente e coração. Amado Mestre, esse momento de paz e de harmonia com o qual nos encontramos aqui, onde estamos sendo assistidos e protegidos pelos nossos amigos espirituais. Que essa paz, que essa luz seja conduzida para os nossos lares, para os nossos que não tiveram a oportunidade de estar aqui junto conosco. Senhor, muito obrigado.